G'day, mate. How you going? Oh, g'day, mate. What's going on? Aos 50, Austrália. Então, quando eu tinha quase 50 anos, aconteceu de eu ir para a Austrália. Passei 6 anos lá e tenho trazido aqui algumas experiências que eu passei lá, algumas informações sobre como as coisas acontecem lá na Austrália. E nesse vídeo eu queria falar sobre a energia elétrica, como que isso funciona lá. Eu moro em São Paulo e tem acontecido aqui em São Paulo de acabar a energia com muita frequência. E quando eu voltei da Austrália, isso já tem 1 ano e meio que eu voltei da Austrália. E no primeiro verão que eu passei aqui, eu já percebi que, assim, começaram as chuvas de verão, já acabou a energia e ficou 12 horas sem energia. No verão passado, teve que foi o primeiro verão que eu passei aqui, né, de volta. Em uma ocasião, nós ficamos 18 horas sem energia aqui na minha casa. E foi muito difícil de passar, e também aconteceu de queimar vários aparelhos quando a energia volta, daí a gente teve que ir atrás de seguro e etc. Então, é um transtorno grande, perde muita coisa que estava na geladeira e nem todos os aparelhos, o valor do seguro não conseguiu cobrir todos os aparelhos, então teve uma TV lá do quarto da minha mãe que a gente teve que comprar por fora do que o seguro cobriu, porque vários aparelhos da segurança foram queimados, então isso a gente deu preferência para trocar esses aparelhos, inclusive o motor do portão elétrico da garagem e tal. E aí acontece que deu uma trégua no inverno, né? Poucas vezes, não vou dizer que não acabou a força nenhuma vez no inverno, também acabou sim, mas era bem mais espaçado. Agora nem começou o verão, mas a primeira chuva mais forte que caiu, já ficamos aí praticamente 10 horas sem energia aqui na minha casa, mas que eu saiba, tem pessoas em São Paulo que ficaram dias sem energia, não, em São Paulo, na região e tal. Vários dias sem energia e não volta a energia. Então, levando isso em conta, eu pensei em fazer um vídeo para falar sobre a energia lá em Brisbane, lá em Queensland. Eu não sei se é assim na Austrália toda, porque a experiência que eu tenho é de Queensland. Mas eu sei que lá, em primeiro lugar, a primeira informação importante é que lá só funciona 220, tá? Então, se você estiver indo daqui para lá, não tem necessidade de levar muita coisa, porque tem tudo lá para comprar, não é caro, é até bem mais barato do que aqui, porque lá os serviços são mais caros, mas os produtos são bem baratos. Mas se você quiser levar alguma coisa que for assim, algo que você não queira comprar lá, por exemplo, você tem um secador de cabelo, por exemplo, de primeira, profissional, e você não quer chegar lá e comprar um mais barato, um mais simples, garanta que ele seja bivolt ou 220, porque se você levar qualquer aparelho 110 lá, não vai funcionar, tá? Então, a primeira informação importante eu acho que é essa. Outra informação importante também é que a tomada lá é diferente, ela é uma tomada assim, tá? Então, se você estiver levando qualquer aparelho daqui do Brasil para lá que tenha a tomada comum daqui,
você pode comprar aqui um adaptador de tomada, ou você pode comprar lá. E que é lógico que é mais fácil comprar lá, porque você... Mas aqui também tem uns adaptadores que você leva na viagem e eles são... eles têm todos os tipos, né? Eu tinha lá, mas eu acabei não trazendo de volta, porque aqui eu não tinha necessidade. Eu tenho só duas coisas que tem, que é o meu notebook e esse depiladorzinho aqui, que tem essa tomadinha, e então eu comprei um adaptador aqui para usar esses dois aparelhos. Mas você compra aqui um aparelho para levar em viagem, que ele pode, que ele se adapta tanto para tomada americana, europeia e australiana. Tem como comprar aqui para você usar lá. Para você, se você quiser usar o seu aparelho que vai ter a tomada brasileira. Por exemplo, você está levando o seu celular e o carregador do seu celular é da tomada brasileira, porque você usa aqui, né? Então, você pode comprar esse adaptador. Mas talvez celular não tenha sido uma boa, um bom exemplo, porque os celulares mais atuais têm aí um USB e tal, tem como você adaptar em outros lugares, não só tomada, né? Mas às vezes você, por exemplo, quer levar um secador de cabelo, quer levar um daqueles aparelhos masculinos mesmo, de cortar, de cortar o cabelo, né? Que eu não sei como chama. E você quer levar o seu brasileiro, porque você está adaptado com ele, não quer comprar um novo lá, ele tem uma tomada aqui do Brasil, você pode comprar esse adaptador aqui e levar o adaptador para lá. E você pode também comprar o adaptador lá, você vai encontrar em lojas como supermercado, eu já vi, mas onde eu comprei mesmo foi no Kmart, lojas assim de departamento, você vai encontrar. Quanto à empresa que fornece energia, existem várias empresas. Esse é o ponto. Porque existe uma empresa estatal que fornece energia, mas também existem várias empresas privadas que também fornecem energia. Então, você escolhe a empresa que você quer comprar. Aí a gente pode fazer um paralelo com as empresas de celular aqui no Brasil, né? Então, você tem aqui no Brasil a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM e sei lá mais qual, que muitas vezes ficam ligando para você, perguntando quanto que você paga. Eu falei, eu tenho um plano melhor? Isso acontece lá também. Eles vivem ligando no celular e falando quanto você paga na sua conta de luz. Tá pagando muito. Eu tenho um plano melhor para você. Se você mudar para minha empresa, eu te faço mais barato e tal. Então, você vai encontrar as empresas que fornecem energia mais barato, que podem dar ali um problema ou outro de vez em quando, mas você encontra aquelas que são tem um valor um pouco maior, mas que raramente vai acabar energia. Eu presenciei lá a queda de energia 2 vezes. Nos 6 anos que eu estive lá, aconteceu de acabar a energia uma vez e eu estava trabalhando lá no hospital e foi até bem meio dramático, porque lá no hospital, por ser um prédio, só existia a ventilação artificial, era só o ar-condicionado. As janelas são todas lacradas, porque, né, é óbvio, não pode se abrir janela. Então, a única ventilação era artificial. E a ventilação começou a ficar meio rara, porque
demorou bastante, se eu não me engano, acho que era um acidente que aconteceu lá e derrubou postes e tal, ali perto do hospital, e demorou um pouco para voltar. Então, o gerador é óbvio que o gerador vai dar preferência para, por exemplo, os aparelhos de UTI, os aparelhos, né, para manter as pessoas vivas, e não vai dar preferência para ventilação, principalmente nas áreas de consultórios, por exemplo, que é onde eu estava. Então, eu me lembro que o meu supervisor foi lá e falou assim, olha, não se esforça muito, por hoje você vai fazer o mínimo possível, e se você sentir que tá com falta de ar, que tá passando mal, larga o seu trabalho aí, vem aqui pro escritório e conversa comigo. Mas eu não me senti mal, não. Assim, me poupei, como ele disse, não fiquei me esforçando demais, mas eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, pelo menos o mínimo, e ficar bem. Mas nesse dia tinha o gerador do hospital. E num outro dia, nessa última casa que eu morava também, acabou a energia, mas acho que ficou aí entre meia hora, 1 hora sem energia e depois já voltou. Não sei porquê, mas não ficou muito tempo, não. Ela até tinha, a minha landlord, ela tinha me mostrado, quando eu mudei lá, ela falou assim, olha, se acabar a energia, eu tenho vela aqui, eu tenho lanterna e tal, caso você precise, né? Como nunca acabava a energia, podia ser que a lanterna tivesse com a bateria fraca ou já terminada, né? Então ela tinha a vela junto com a lanterna. Mas também lá só uma vez, eu acho que foi durante o dia, nem foi durante a noite, então não teve necessidade de se usar nem lanterna e nem vela. Uma informação interessante sobre diferença entre como é a energia aqui e lá, é que a conta de energia elétrica na Austrália, pelo menos em Queensland, vem a cada 3 meses. Ela não é mensal, como aqui. Ela vem em cada 3 meses. Então, quando ela vem assim, aquela meio alto, né? Se bem que nesse último local que eu morei, normalmente quando você aluga uma casa, um quarto lá, as despesas estão incluídas no aluguel. Então você não paga água, luz, internet e tal separado. Mas essa casa que eu morei, por último, o primeiro ano foi assim. No segundo ano, como tinha tido um pouco de inflação naquele ano, então foi autorizado um pequeno aumento no aluguel, nos aluguéis. Estava havendo, logo depois do Covid, estava havendo uma dificuldade grande de se encontrar casas para morar. Houve um problema lá com imóveis, né? Muita gente chegando e poucos lugares para alugar. E essa pequena inflação que teve, então, teve como consequência uma autorização para o aumento de aluguéis. E aí a Mel chegou para mim e falou, olha, né, eu tenho que aumentar o seu aluguel, mas vamos ver o que você prefere. Você prefere que eu aumente no valor ou você prefere dividir a conta de luz? Como morávamos só eu e ela, né, então ela me mostrou quanto que vinha de conta de luz, eu fiz as contas e eu preferi pagar metade da conta de luz. E normalmente, a minha parte da conta de luz dava mais ou menos $50 por mês. Então não é assim um valor tão alto, é que como fica 3 meses acumulando, então quando chegava a $300,
Mas aí eu pagava 150 e ela 150, mas muitas vezes não chegava a 300. Dava até menos do que os 300, e aí a gente pagava metade cada uma. Mas era mais ou menos, a minha parte dava mais ou menos $50 por mês, que não sei quanto que ela pretendia me aumentar de aluguel, mas pelo que o governo tinha liberado, que era no máximo 10%, se ela fosse aplicar os 10%, talvez eu ia pagar mais. E então é interessante isso, é de cada 3 meses. Se você não for uma pessoa assim muito organizada, que não vai guardar esse dinheiro todo mês para quando chegar daqui 3 meses pagar, aí na hora que chega você vê aquela pancada de conta de energia que pode parecer alta. E você se esquece que passou 3 meses usando aquela energia sem pagar, né? Outra coisa também interessante é que a instalação de painéis solares lá é muito incentivada, extremamente incentivada pelo governo. Eles têm programas que ajudam os donos de imóveis a instalarem os painéis de energia solar. Então é muito comum você ver casas com esses painéis no telhado. Inclusive as Queenslanders, as casas antigas da época, elas são preservadas por fora, as paredes, todo o design daquela época, mas se você olha para o telhado, você vê lá uns painéis de energia solar. E são muito incentivado. Existe esse programa do governo para incentivar as pessoas a colocarem os painéis. Eles financiam, eles dão descontos na conta de luz para a pessoa que, além da pessoa tá pagando menos de conta de energia porque está usando a energia solar. E olha que o sol lá é muito forte, porque é muito calor, faz muito calor, então produz muita energia esses painéis. E então já dá uma boa baixada na conta de luz. A instalação desses painéis existe um financiamento grande proporcionado pelo governo. E ainda existe um incentivo de um desconto na conta de luz, no remanescente do que você gastou em compensação por você ter instalado esses painéis solares. Então, é um incentivo muito bom. Só que eles têm, assim, algumas regras. Então, você tem que ser dono do imóvel, tem que estar com as coisas em dia, você tem que ter, por exemplo, um certo valor de salário, por exemplo. É lógico que se você ganhar muito bem, você pode pagar por aquilo, não precisa de incentivo do governo, né? Então, estando dentro daqueles requisitos que eles colocam, existe um incentivo muito grande. Então tem muitas placas de energia solar lá na maioria das coisas. Fora também que existe o aquecimento. O aquecimento de água é feito num aparelho que fica fora da casa, é um aparelho bem grande, e a água passa lá, chega em todas as torneiras. Porém, aquele aquecedor, ele é ligado na eletricidade, então ele gasta energia elétrica. Então, toda vez que você usar, por exemplo, o chuveiro aqui gasta energia elétrica. Aí você pode ligar lá e falar assim, não, mas eu estou usando água quente no chuveiro, mas a água está vindo do aquecedor e não está sendo aquecida aqui no chuveiro. Mas o aquecedor funciona com energia elétrica, então está gastando energia elétrica de todo jeito. E é isso, tá bom? A energia lá funciona desse jeito, e eu acredito que se fosse permitido aqui no Brasil que houvessem
mais empresas para que elas pudessem concorrer entre si, talvez o atendimento ficasse um pouquinho melhor do que está sendo atualmente, né? Fica a dica. See ya, bye bye.